e o governo do estado rompeu definitivamente as negociações com o consórcio VLT Cuiabá. A decisão foi comunicada na última sexta-feira à Justiça Federal. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia o Procurador-Geral do Estado, Rogério Galo. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Procurador, então é assim, dessa forma que vai terminar a novela do VLT com o consórcio que executava a obra. E eles não tinham dinheiro para receber? Como vai ser isso? Lúcio, nós, em 2015, quando falo nós, o atual governo, né, o governo da Pedro Táxi, quando assumiu em 2015, ele determinou a realização de auditorias. Entre as mais diversas auditorias que foram feitas auditorias nesse contrato especificamente do consórcio VLT. E foram identificadas algumas irregularidades. Isso motivou, inclusive, uma ação na Justiça, em que a Procuradoria do Estado ajuizou uma ação junto com o Ministério Público Estadual e Federal contra o consórcio VLT. E nessa ação judicial se discutia essas irregularidades e a possibilidade de se fazer uma perícia. Foi feita uma perícia, estou só fazendo um relato aqui para que todos entendam. Foi feita uma perícia pela auditoria independente chamada KPMG, e isso daí balizou as nossas negociações durante todo esse tempo. Não se tinha notícias, embora há um inquérito, esse inquérito que acabou sendo deflagrado, a Operação Descarrilho, esse inquérito é de 2012, mas não tinha conhecimento durante as negociações de que havia pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Então nós continuamos com as negociações, tanto que com base nessas auditorias que foram feitas, porque as irregularidades que existiam, elas eram sanáveis. Você não tinha dolo, não tinha fraude, você não tinha ali eventos que inclusive ensejassem a rescisão do contrato. Poderiam ser sanados. E inclusive o próprio juiz nessa ação judicial, o Dr. Ciro Arapiraca, dizia que o acordo ali seria a solução mais adequada para o caso, o que levaria à retomada das obras no menor tempo e no menor prazo e no menor valor possível. Porém, infelizmente, veio, ou felizmente, para bem da verdade, veio à tona esses fatos com a Operação Descarrilho. E vindo à tona, é insuperável. O vício que, aí sim agora a gente entende porque que houve aquelas irregularidades, é exatamente em função. Por exemplo, vocês devem se lembrar que eu mencionei aqui que havia sido feito, logo depois que venceu a licitação o consórcio, foram feitas alterações de cláusulas contratuais. Quer dizer, antes da assinatura do contrato, depois de vencida a licitação, já houve alteração de cláusulas contratuais. Agora, com esses eventos, com os pagamentos de vantagem devida, a gente sabe o porquê essas alterações elas ocorreram. Então, há um evento agora insuperável, foram rompidas as negociações com o consórcio, isso foi dito na ação judicial na sexta-feira. Agora nós devemos abrir um processo administrativo que vai culminar com a rescisão do contrato por culpa da empresa contratada, que agiu de forma dolosa, pagando vantagens indevidas, conforme está demonstrado no inquérito, com os documentos que nós tivemos acesso. E nisso, Lúcio, respondendo à tua pergunta, aquele crédito que o consórcio VLT tem com o Estado, porque tem 3 medições que não foram pagas em 2014, ele vai ser retido para fazer frente aos pagamentos que o Estado terá direito. Por exemplo, de uma multa de 140 milhões de reais, 10% do valor do contrato, e também outros prejuízos. Por exemplo, nessa alteração de cláusulas contratuais, o Estado foi prejudicado em 11 milhões. Há também, os vagões foram pagos valores acima do valor do que estava previsto no valor de referência, em torno de 100 milhões de reais. Nesses valores, então, somados, dão por baixo uns 300 milhões de reais. Aí nós vamos fazer a retenção desses créditos até que se resolva isso definitivamente. Procurador, a Operação Descarrilho apontou inúmeras irregularidades na escolha do modal VLT, desde a licitação até na compra dos vagões. É possível a população, esse prejuízo ser revertido? O que vai acontecer agora? Vai ser feito outro modal, por exemplo, o BRT? Qual que vai ficar o futuro? Porque, na verdade, Cuiabá e Várzea Grande já está aberta para receber esse VLT. A cidade, de fora a fora, já tem as marcas, do que ainda não aconteceu. O que eu deixo claro é que há possibilidade, sim, de ressarcimento. Nós não vamos pagar, e é importante deixar claro, de 2015 até a data de hoje, não foi pago um centavo ao consórcio VLT. Eles não receberam um centavo. Então nós vamos reter os valores que eles têm direito, e esses valores vão servir exatamente para fazer o pagamento, e aí o Estado ter definitivamente
por exemplo, a propriedade dos vagões, que se discutia, olha, como não se pagou ainda integralmente os reajustes, a variação cambial, que os vagões foram importados, o Estado não seria dono. Agora, com a aplicação da penalidade, da multa, com a retenção desses valores que o Estado foi prejudicado, nós podemos considerar, Lúcia e Nayara, que a partir de agora o Estado tem sim tanto a posse, vai ter a posse e o domínio dos vagões, dos sistemas, dos trilhos e também de todas as apropriações que já foram pagas. Então, para dizer à sociedade, nós não teremos VLT com o consórcio VLT, com esta empresa que infelizmente aí deixou-se levar por práticas não republicanas. Porém, é importante deixar claro que, dado hoje o avanço dessas obras, os valores que já foram pagos, as mais de 250 desapropriações que já foram feitas para a implantação desse projeto, nós estamos praticamente numa situação de não retorno. Então, o objetivo do governador certamente deve anunciar isso daí, é uma parceria público-privada ou mesmo a retomada das obras por meio de uma nova licitação. Mas o caminho hoje mais adequado seria, de fato, uma parceria público-privada, porque viriam recursos para a conclusão dessas obras, recursos privados, que não impactariam os nossos investimentos em saúde e educação, sobretudo, Lúcia, na área no momento de crise. Procurador, hoje dá para entender melhor, então, depois da Operação Descarrilho, dá para entender melhor aquela posição do Ministério Público, tanto estadual quanto o Ministério Público Federal, que quando se tentava o acordo dizia o seguinte: olha, nós não podemos cometer os erros do passado. Na verdade ali, Lúcio, até aquele momento, o próprio Ministério Público Estadual e Federal, nas manifestações que fizeram nos processos, eles não diziam sobre a existência dessas investigações. Mas questionavam os valores. Isso, questionavam valores e coisas pontuais, questões técnicas pontuais do contrato. Complementando, vocês não questionaram isso também? A atual gestão não chegou a perceber que haviam irregularidades? Sim, nós tínhamos constatado as irregularidades. Porém, Nayara, as irregularidades elas eram sanáveis, porque não se tinha notícia do pagamento de vantagens indevidas, o que veio ao conhecimento apenas no dia 9 de agosto. Nesse primeiro momento, quando houve a notícia de pagamento de vantagens indevidas e aquelas irregularidades deixaram de ser meras irregularidades no conjunto do contrato, mas sim, obviamente, o pagamento por corrupção passiva e ativa, aí sim, isso se tornou insanável. Ali já foi suspenso as negociações e quando nós tivemos acesso ao inquérito, nós anunciamos isso naquele momento, em 9 de agosto. Estão suspensas as negociações até que nós analisemos as provas. Recebemos os documentos, foi compartilhado pelo Dr. Paulo Sodré, juiz federal, recebemos esses documentos e ali os documentos de fato são contundentes, demonstram a prática, há depoimentos que confirmam já algumas provas que estão nesse inquérito em relação aos atos de pagamento de vantagem devida para agentes públicos e a partir daí, de fato, a situação se torna insanável. Nós temos uma cláusula no contrato que estabelece a necessidade de se ter uma regra de compliance, quer dizer, um comportamento ético durante o contrato deveria ser mantido pela empresa, não foi mantido, e isso daí, para nós, é fato suficiente para ensejar o rompimento do contrato por responsabilidade, por culpa da empresa. Então, aquela discussão que havia, Lúcio, em relação a 68% de responsabilidade do Estado e 32% de responsabilidade da empresa, agora, com essa situação, a posição jurídica do Estado em relação a esse contrato e a esses eventos revelados pela Operação Descarrilho, a posição jurídica do Estado, ela é hoje mais favorável, inclusive para fazer a retenção dos créditos que o consórcio teria. Então, nesse aspecto, nós não tínhamos conhecimento desses eventos, que vieram à tona apenas em 9 de agosto. Procurador, o senhor disse agora há pouco aí que a tendência do Estado hoje seria, para concluir o VLT, seria uma parceria público-privada. A pergunta o VLT, as obras do VLT serão retomadas esse ano ainda ou não? Lúcio, a gente estima que para o lançamento de uma licitação, que tem que ser uma concorrência pública para uma parceria público-privada, nós devemos levar pelo menos aí uns 180 dias, uns 6 meses. Possivelmente, então, talvez nesse ano ainda não, mas no início do ano que vem é possível que se dê o lançamento da licitação e aí o início das obras uns 120 dias depois. Como o senhor fala em 180 dias, nós já vamos estar lá no mês de março.
janeiro, de fevereiro. 2018. Isso. E aí uma licitação dessa em torno de 120 dias também. Enfim, por isso que nós defendíamos a retomada com o próprio consórcio, que era a forma de, pelo menor tempo e pelo menor custo, nós retomarmos o VLT. Infelizmente ou felizmente, a bem da transparência dos atos públicos, vieram à tona esses fatos. E é melhor agora que nós esperemos um pouco mais, mas que nós tenhamos aí o VLT instalado em Cuiabá, implantado em Cuiabá, mas com toda a regularidade possível, tanto do ponto de vista dos atos que serão praticados, como também da melhor solução. E nesse momento, a melhor solução, de fato, nos parece, é uma tendência, é a parceria público-privada, porque nós não acionaríamos recursos públicos, nós acionaríamos recursos da iniciativa privada. Mas o governo quer ouvir também a população, né? Vocês chegaram a falar na criação de um plebiscito para saber qual seria a solução, o que a população quer de continuidade antes da parceria público-privada. Essa é uma tese, Nayara, dentro do governo, o secretário José Adolfo defende a tese de que se deveria fazer um plebiscito para decidir entre BRT e VLT. Mas o governador não tomou essa decisão ainda. O próprio Lúcio disse aqui que nós estamos numa fase já bem adiantada em relação ao VLT. Não seria extemporâneo isso, procurador? Exatamente. Depois de ter gasto mais de 1 bilhão? Por isso que eu disse, é uma tese, o secretário José Adolfo defende, de repente, uma discussão em relação a isso com a sociedade, mas depois de gastos, R$1 bilhão, e hoje, com a situação em que o Estado tem, já ter os vagões, já ter os sistemas para a gestão disso, os trilhos, as apropriações, talvez o mais adequado, de fato, seja retomarmos o VLT, mas a partir de uma nova licitação, ou de uma PPP, ou de uma nova licitação para a conclusão das obras remanescentes. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio e Nayara, e podem ter certeza que nós vamos fazer a defesa do interesse público neste caso. Obrigada, procurador.